Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos iniciando a nossa transmissão do estudo bíblico desta quinta-feira e queremos já dar as boas-vindas àqueles que porventura já possam estar ligados conosco, né? Então nós vamos dar início a essa nossa reunião, buscando a presença do Senhor em oração. Vamos rogar a Ele que nos abençoe, pois sem a anuência do Espírito Santo nós não lograremos êxito. Então, convido você a que curve sua cabeça e coloque seu coração diante do trono de Deus e vamos orar ao Senhor nesse momento. Amém? Oremos. Pai Celeste, Senhor amado, como é bom poder buscar a Tua presença, falar com o Senhor, na certeza gerada pela fé de que Tu estás nos ouvindo, Teus olhos estão voltados para as nossas vidas, Teus ouvidos atentos ao que falamos, Teus braços estendidos com mãos santas e poderosas para nos abençoar. Queremos agradecer ao Senhor por este privilégio maravilhoso que temos. Privilégio que neste momento é vedado a muitas pessoas. Há bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Mesmo porque a grande maioria não te conhece, Senhor. Mas aprove ao Senhor nos escolher para a Tua glória. E assim o Senhor nos dá esta grande bênção e nos debruçar sobre a Tua palavra, orientados pelo Teu Espírito Santo, entendê-la para aplicar em nossas vidas. Senhor, que privilégio inaudito é este, por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Rogamos, ó Deus, que em cada passo deste culto de adoração, desse momento em que nós Te buscamos, cada passo deste culto, desta liturgia de culto, de vida, seja dirigido pelo Teu próprio Espírito, na certeza de que assim será. Nós queremos agradecer ao Senhor, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura agora no Salmo de número 81. Salmo de número 81 não é o salmo da nossa reflexão desta noite. Este é um salmo introdutório. Um salmo que busca nos filhos de Deus o louvor e a obediência ao seu santo nome. Então, vamos fazer esta leitura e você pode nos acompanhar aí, ou na sua Bíblia, ou em outro instrumento qualquer, celular, o que for, né? Salmo 81. Leamos. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril. E a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa.
É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio. Em outra tradução diz Deus estranho. Nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. E os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Este salmo, ele, nos últimos versos, verso 13 em diante, faz uma exortação ao povo de Deus. Subentende-se daqui que muitas vitórias não são alcançadas por nós por deixarmos de ouvir a voz de Deus. Sua voz através de tudo que Ele criou, através da pessoa de Cristo, através da palavra desde o Antigo e o Velho Testamento, e também da manifestação do Espírito Santo na nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, posto que se o homem disser que não conhece a vontade de Deus, porque não leu a Bíblia, ou porque não observou qualquer outra coisa, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E de uma maneira espiritual, que Deus projetou isso, todo homem é indesculpável. Ele sabe o que é o bem, ele sabe o que é o mal. Muito mais os filhos de Deus. Então, o texto é para Israel, mirando o povo de Israel, mas também é para a igreja do Senhor. Repito, muito daquilo que nós não alcançamos, muitas vitórias que nós almejamos, mas não conseguimos, fica registrado aqui que o texto está dizendo que é por não ouvirmos a voz de Deus. Irmãos, há um hino 153, hino 153, que nós vamos procurar cantá-lo agora. Amparo Divino é o nome do hino 153. Os irmãos já perceberam que o andamento dos hinos que nós temos cantado seguem um padrão da música um pouco mais lento do que o nosso costume. Então, mas nós cantamos de acordo com a música, pois isto está sendo transmitido pela IPB, né, quando nós cantamos a coletânea do Novo Cântico. Então vamos cantar o hino 153.
Quando a mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Em Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goste teu eterno amor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho aqui em mãos alguns pedidos de oração. Nós temos a nossa reunião às 9h30 da manhã no domingo, reunião de oração, com reflexão da palavra também. Tivemos ontem, às 17 horas, onde o presbítero Clair trouxe uma palavra também no nosso momento de oração. Falou sobre o Apocalipse. E o Senhor não tarda, virá com certeza. O último verso do capítulo 22 de Apocalipse. E ali nós tivemos a oportunidade de orar também por vários irmãos. Tenho aqui alguns pedidos e a Norma tem colocado esses pedidos, os novos, né? E no grupo da igreja, nos grupos da igreja, para que nós continuemos a orar em favor dessas pessoas, ok? Mas nós temos aqui um pedido do irmão Gleiber, pedindo que nós estejamos orando por uma colega do seminário. Ele está, não sei se todos sabem disso, o Gleiber está fazendo um seminário lá em Portugal. Ele pede pela Lígia, que é uma colega dele lá no seminário, que está com Covid. E toda a família está em quarentena. Ele pede oração por ela, a Lígia e a família. A nossa irmã Alcimere continua pedindo por Luiz Felipe. Está melhor, mas carece das orações. Vamos continuar orando por Luiz Felipe. A irmã Lenilda agradece as orações por sua sobrinha, a Kátia, que saiu do CTI, né? Mas ainda inspira cuidados. Vamos continuar orando pela Kátia. A irmã Eliséia pede oração pela saúde da sua filha Débora. Vou aproveitar aqui e lembrar que a Gisele está lá na Holanda, está grávida e também carece de nossas orações, ok? A irmã Fátima continua pedindo por seu pai e seu irmão. A irmã Simone pede pelo Emanuel, que está com febre, seu netinho, né? É uma criança doce, uma criança assim, que cativa. Eu me lembro uma vez que ele veio no meu colo e não queria sair de jeito nenhum, o Emanuel. É uma criança realmente especial. Ele é muito amoroso e espero que Deus abençoe o Emanuel e ele fique bom dessa febre, não sabemos o que é, mas que Deus o abençoe. Viu, Simone e Antônio, nós vamos estar orando pelo Emanuel. Bom, eu estou recebendo aqui do Gleiber a explicação que o pai da Lígia é que está com Covid.
e a família toda está em quarentena. Então, a Lígia não está, pelo menos é o que eu entendi aqui, com a quarentena, é o pai dela. Mas também quero pedir oração pelo pastor Oreb, na igreja de Ponta da Areia, né? Porque a igreja não está mais na Ponta da Areia, a igreja agora está lá no Rio de Janeiro, mas continua ainda, para a gente identificar, chama de Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia, é o pastor Oreb. Ele está com Covid, a família toda está com Covid. O Oreb já está melhor, recebi notícia hoje que ele está melhor. A Simone, a sua esposa, né, também. Simone, né? É Simone, sim. Bom, se não for eu revejo aqui, mas é Simone. Ela está também com a enfermidade, estão recuperando. Ele já recuperou mais do que ela, mas o pai dela, o sogro do Oreb, presbítero Emi, né? Ele estava na UTI, estava muito mal, mas já saiu, está melhorando, mas ainda carece das nossas orações. O seu quadro ainda é muito preocupante, né? O presbítero Emi tem estado conosco nas reuniões do presbitério, então vamos orar também por ele. A nossa irmã Rogéria e o nosso irmão Marcos Roberto, que agradecem a Deus pela viagem que fizeram, estiveram fora alguns dias, já estão de retorno. Agora eu quero estender aos irmãos um pedido de oração pelo diácono Bruno, está fazendo alguns exames, né? Tem sentido algum desconforto, nada relacionado à Covid não, né? Com desconforto estomacal, alguma coisa assim, mas vamos orar em favor do diácono Bruno. E eu deveria ainda essa semana, amanhã talvez, procurar um oftalmologista, porque eu estou com um problema na minha vista esquerda. Peço que os irmãos estejam orando por mim. E do sábado às 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma reunião na igreja, apenas com os irmãos do conselho, e teremos ali, né, essa reunião para traçar algumas situações. A igreja, depois daquela chuva, teve todo aquele problema, então existem algumas obras a serem feitas, alguma coisa, temos que decidir sobre essas coisas, sobre os decretos também, os decretos tanto estadual como municipal, enfim, há uma série de coisas, como o decreto da prefeitura nos permite reunir, tomando as medidas necessárias. Eu já fiz a convocação dos irmãos, já dizendo que se alguém for, né, não obedecendo a certos critérios, a gente não faz a reunião. Tem que obedecer o que está lá. Bom, vamos orar então, ok? Em favor dessas pessoas, e que Deus assim nos abençoe. Nunca esquecendo, irmãos, nunca, de orar pelos profissionais de saúde, a Renata, Roberto, né? A própria Simone também, a área dela é uma área médica, socorro, ok? E eu acredito que vocês devem estar orando também, já devem estar orando, por dois outros motivos. O primeiro, essa onda de protestos que estão acontecendo na França, Estados Unidos, vários lugares. Uma coisa que eu não compreendo, mas não vou discutir essa matéria aqui, mas ali pode-se deflagrar uma onda terrível dessa enfermidade. Não sei, né? Vamos pedir a Deus que acalme os ânimos, os espíritos das pessoas. E aqui no nosso país também. Por mais que queiramos lutar por justiça, na minha opinião pessoal, isso não é hora de fazer manifestação e
aglomeração. Então, mas é uma opinião pessoal. Vou pedir a Deus que esteja abençoando as autoridades e as coisas se acalmem. Parece que as pessoas estão muito nervosas, muito eufóricas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado, querido, eterno e glorioso Pai, queremos, ó Deus, nesse momento, entregar as vidas de todas estas pessoas em Tuas mãos. Entregando em Tuas mãos também as vidas de todos os irmãos que estão nesse momento participando conosco. Queremos, ó Deus, depositar em Tuas mãos também os nossos irmãos profissionais de saúde que estão lutando nesta guerra, não tem outro nome. Também te pedimos que conceda sabedoria às autoridades dos países, das nações, incluindo o nosso Brasil. Que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra de calmaria, tranquilidade, gestão sábia em todos os níveis. Pai amado e glorioso, temos aqui pedidos do Teu servo Gleiber, lá em Portugal. Oramos pela vida deles, pela Gisele na Holanda, pela Débora, pela Kátia, pelo presbítero Emi, pelo Orébia, Simone. Também, ó Deus, pedimos pelo Emanuel. Rogamos, ó Senhor, pelo Teu servo diácono Bruno, e que também Tu estejas me abençoando com a solução deste problema em minha vista, ó Deus. Te peço em favor do Joilson, que confirmou que está com esta enfermidade. Oro-te também, ó Deus, em favor do Marcos, que não pôde embarcar com suspeita desta enfermidade. Que o Senhor esteja visitando, abençoando, guardando os Teus filhos. E, Senhor, mais uma vez te rogamos que Tu estejas acalentando os corações enlutados. Momento muito difícil na vida de qualquer pessoa. Nós sabemos disto, portanto, rogamos-te, ó Deus, que acalmes, tranquilizes os corações das pessoas que estão enfrentando não apenas os óbitos em seus familiares, mas também a própria enfermidade que, quando chega em uma casa, transtorna toda a família. Senhor, te peço em favor da nossa reunião no sábado, que o Senhor esteja ali nos abençoando, orientando, conduzindo todas as coisas. Queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja, da vida de cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, do fundo de nosso coração, a proteção maravilhosa que o Senhor tem dado a cada um dos Teus filhos. Nós te oramos assim, certos da Tua bênção, mesmo por aqueles nomes que porventura não tenham subido à nossa mente. Mas Tu conheces o drama de cada um daqueles que foram citados. Do pai, da Fátima, do seu irmão, enfim, ó Deus, de todos aqueles que solicitaram o Luiz Felipe, Alcimere pedindo por ele. Enfim, Senhor, cuida de cada um. Nós choramos, certos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como eu havia prometido, nós vamos iniciar hoje uma palavra sobre o Salmo 91 e não sei se teremos condições de terminar hoje, porque eu quero obedecer o horário. Eu não quero extrapolar para que vocês não enjoem, né, do seu pastor. Bom, então vamos lá. Eu vou ler o Salmo 91, é um salmo muito conhecido. Muitos até conhecem esse salmo de cor.
há poucos dias atrás eu assisti uma senhora, ela devia ter quase 100 anos de idade. E ela recitou este salmo com uma perfeição, com uma unção maravilhosa. Não sei quantos aí assistiram esse vídeo, mas que coisa linda. Leamos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem uma coisa chamada tefilim. Tefilim são as caixinhas de couro que os judeus utilizam. São 2 caixinhas. Uma, e elas têm uma fita que amarram no braço esquerdo, e a outra caixinha de couro colocam por frontal na testa. É chamado de tefilim. Existe uma série de regras para se usar o tefilim. Amarra-se dando 7 voltas nos braços e na mão. É uma tira de couro que tem que ser pintada de preto, sem nenhuma falha. Esse couro tem que ser tanto da caixinha como da tira. Tem que ser de um animal puro, um animal sem defeito, um animal que não tenha sido usado ainda. Então se fabrica essa caixinha de couro curtido. Esta caixinha chamada tefilim, o seu nome, ela significa prece, vem de tefilá, que significa prece, né? Uma oração, um clamor. E dentro dessas caixinhas tem 4 registros de 4 passagens bíblicas. São muitos detalhes, eu não vou passar todos para vocês, mas isso vai bastar. 4 textos bíblicos que indicam passagens do Velho Testamento onde os famosos filactérios, que é a mesma prática do tefilim, da tefilá, os filactérios foram
orientados por Moisés e Josué, onde diz, está lá em Deuteronômio também, 2 textos de Deuteronômio, onde Deus diz que a sua palavra teria que estar na mão e no frontal dos olhos. Os judeus, quando o garoto faz 13 anos, passa pela cerimônia do Bar Mitzvah, que insere o jovem na sociedade judaica, então ele recebe o tefilim, essas 2 caixas. Então, um sacerdote, uma pessoa mais, um rabino, orienta nessa cerimônia, coloca nele, coloca no braço, do lado esquerdo do coração e tal, aquela coisa toda. Entendendo que o coração estaria do lado esquerdo. A gente sabe que não é isso. A partir dali, todas as vezes, todas as manhãs, quando eles vão se dirigir a Deus, nas suas preces, suas orações, pedindo proteção, né? Porque, aliás, a palavra filactério significa proteção, basicamente, né? A palavra filactério significa isso, basicamente proteção. Também significava um forte, né? Um lugar fortificado, onde a pessoa estando ali estaria protegida. Então, nós hoje temos uma coisa muito parecida com o tefilim e o filactério, que são os patuás, né? Muito usado nos cultos afro, mas aí já é outra história. O judeu entende que esses tefilins os protegem, lhes dão segurança. E quando uma situação caótica se abate sobre Israel, ou se abatia sobre Israel, o povo de Israel todo buscava usar esses tefilins, esses filactérios, na testa e no braço, para pedir proteção. E das vezes que nós conhecemos todas, e não vamos mistificar a coisa, eles acabaram saindo vitoriosos. Daí vai se fortalecendo esta crença, né, do tefilim. Bom, então eles usam aquilo pela manhã, nas orações, depois tiram, mas cada um tem o seu tefilim, ou o seu filactério, ok? É muito comum a gente ver aquelas fitinhas do Bonfim, aquelas coisas com frases, e hoje se põe muito em carro. Eu não gosto de botar frase nenhuma no meu carro, porque me dá a impressão de que aquilo é como se fosse um amuleto. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto de botar frase nenhuma nos meus carros. Mas o sentido aqui é esse, exatamente. O Salmo 91 é usado por muita gente, muitos cristãos. E aqui não vai uma crítica pejorativa, aqui não vai uma condenação, aqui vai apenas uma informação. E eu acredito que eu já fui em muitas casas de crentes, mas muitas. No Nordeste tinha muito disso, eu via isso. Vi muito, em muitas casas que eu fui. Na minha igreja, onde eu pastoreei, não era uma coisa tão comum. Mas eu não ia só na minha igreja, eu fui em muitos lugares e eu via muito isso. A Bíblia aberta no Salmo 91. Carros. Muitos motoristas abrem a Bíblia no Salmo 91 e colocam lá no para-brisa, lá no painel. Eu não sei qual o objetivo de cada pessoa, mas eu não vou me furtar em dizer que para muitas pessoas, evangélicas, não evangélicas, muita gente, esse Salmo 91 funciona como um tefilim, funciona como um filactério, ou seja, muitas pessoas acreditam que deixando aquele salmo ali aberto, naquele lugar, vão ficar protegidas, vão ser protegidas. Eu não acredito que seja isso, que funcione assim. Não acredito. Mas eu acredito que o que está contido no Salmo 91 funciona. Com certeza funciona.
Não como um tefilim, ou como um filactério, ou como um amuleto, nada disso. Eu creio que funciona. Contudo, vocês devem ter visto aí o título do nosso estudo. Se não viram, eu vou dizer agora, né? O título do estudo é: o que promete, é uma pergunta, o que promete e exige o Salmo 91? Eu quero já dizer para os irmãos que todas essas promessas aqui são reais, verdadeiras, e elas funcionam mesmo em nossa vida. Tudo que eu vou colocar aqui, ok? E a gente tem assim aquela impressão, nós que nunca tínhamos visto uma peste, um negócio desse, né? Como diz, uma peste, eu esqueci o outro nome que eu ia falar aqui, mas eu vou lembrar. Essa pandemia, essa disseminação de um vírus, nunca ninguém viu uma coisa parecida. Vimos aí dengue e outras coisas mais, mas igual a isso nós nunca vimos. Só ouvimos falar da gripe espanhola, lá da Idade Média, a peste negra e por aí. Mas a impressão que eu tenho é que esse salmo, hoje, para nós os cristãos verdadeiros, este salmo é um salmo de alento. Um salmo de alento, porque diz exatamente em vários lugares aqui que os filhos de Deus estariam protegidos. Olha aqui, ó, o 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Promessa, né? Não te assustarás da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A impressão que a gente tem é que Deus mandou um recado, uma mensagem para nós, nesses tempos difíceis, para que nós fortaleçamos nossa fé. É a impressão que nós temos, porque a Bíblia é atual, é dinâmica, né? E ela não falha, ela é eterna. Palavra de Deus. Mas vamos lá. O que promete o Salmo 91? O Salmo 91, logo no verso 3, ele promete nos livrar do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? O passarinheiro é o diabo, usando os seus demônios, usando suas estratégias. E por laço de passarinheiro, nós temos que entender o seguinte: eu não sei quem aqui já caçou com laço. Eu e o diácono Jairo sabemos armar laço dentro do mato, curvando uma árvore, um galho, e a gente faz a coisa de uma maneira e é interessante. A gente põe ali um arroz, uma semente qualquer, um alpiste, tá? E o pássaro vem, e quando ele entra no meio do laço, ele desarma o laço, e eu garanto para vocês, não é fácil fazer, não. Eu posso até ensinar, eu e o Jairo, mas não é fácil, não. Agora um detalhe, né? Nós ficarmos vigiando, esperando o pássaro entrar no laço e ser pego. Laço de passarinheiro. Nós conhecemos também a expressão arapuca, né? E também existe, para caçar pássaros, a rede que se coloca ao lado de uma gaiola. Existem várias formas, mas essa do laço do passarinheiro eu conheço bem. Aqui é uma promessa de Deus de que ele nos livraria do laço do passarinheiro, porque o passarinho, inocentemente, ele entra. Por quê? Ele está vendo algo prazeroso, a semente, o arroz, o alpiste, a semente que ele gosta, que precisa para se alimentar. Só que nesse momento ele vai de encontro à palavra de Deus, através de Jesus, em Mateus capítulo 6, onde ele diz que sustenta os pardais. Não há necessidade de entrar em laço, ele sustenta.
Mas o inimigo faz isso, ele arma laços, arma situações, e se nós não estivermos muito bem preparados, atentos, nós simplesmente caímos no laço. Mas Deus, sabendo dessa nossa fragilidade, Ele nos avisa, nos faz fugir. Ele provoca um barulho, ele provoca uma situação qualquer e nos livra do laço do passarinheiro. Porque na grande maioria das vezes, quando nós caímos em laços, nós caímos por, eu vou usar uma expressão aqui, por inocência. Ou por não estarmos tão vigilantes como devíamos. E Deus, em sua misericórdia, nos livra do laço do passarinheiro. E como tem laços ao nosso redor. Uma palavra, irmãos, uma palavra que a gente usa, às vezes, é interpretada de uma maneira errônea por outra pessoa, isso se transforma em um laço em nossa vida. É algo que nós compramos, é algo que nós falamos, é algo que nós fazemos, e muitas vezes sem nenhuma intenção má no coração. Mas o inimigo arma um laço. Então temos que estar vigilantes. Mas há uma promessa do Senhor aqui. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, irmão, fique tranquilo. Busque viver com sabedoria. Mas saiba que Deus não vai deixar você cair inocentemente no laço do passarinheiro. Ele desfaz esse laço. Ok? Segunda coisa, os versos 3, verso 6 e verso 10. Veja o que está escrito aqui. Ainda no verso 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí você pula para o verso 6 e diz assim, 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E o verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ô promessa boa! Ô promessa gostosa para a pandemia do Covid-19. Você pode acreditar nela. Pode colocar esses versos 3, 6 e 10. Substitui as palavras ali por pandemia de Covid-19. Ou só por Covid-19. Olha só. Quer ver? Olha aqui, ó. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da Covid-19. Aí você deve estar pensando assim, pastor, cuidado com o que o senhor está falando. Bom, não é à toa que eu sou seu pastor. Então você para um pouquinho e escuta o que eu estou falando. Verso 6. Nem da Covid que se propaga nas trevas, nem da Covid que assola ao meio-dia. E lá no verso 10. Nenhuma Covid, nenhum mal te sucederá. Covid nenhuma chegará à tua tenda. Eu vou repetir. Pode acreditar nisso. E eu vou provar por quê. Segundo a própria palavra. Não tem temor nenhum em dizer isso. A Covid tem um outdoor aqui perto da minha casa, diz assim, a Covid não precisa te pegar. Alguém parafraseou aquela música da Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não sei se você tem idade suficiente para lembrar disso, mas eu tenho. Tinha uma música lá da Cuca, diz assim, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui e te pega de lá. Então, se você lembra disso, dá um sinalzinho aí que a irmã Norma vai registrar. Então, aí eu digo aqui, o inimigo está falando assim para você, cuidado com a Covid, que ela te pega daqui e te pega de lá.
Só que tem um cartaz aqui, perto da minha casa, que está assim: a Covid não precisa te pegar. E eu vou dizer para você que é servo de Deus a mesma coisa. A Covid não precisa pegar na gente. Porque há uma promessa aqui. 3 versículos com promessa referente à peste perniciosa, a praga. Está aqui. Está aqui. Mas tenha calma e paciência para seguir o estudo com o pastor, que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Vamos agora para os versos. Aqui tem bastante verso. O verso 4, 5, 7, 11. Deixa eu botar o óculos aqui para ver direito. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13. Eu vou ler. Vou ler para você. Espera aí. Qual é a outra promessa que nós temos aqui? Então vamos lá. Verso 4. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Você não precisa ter medo de nada disso. Vamos agora para o verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não estou me referindo apenas à Covid, não. Qualquer outra ameaça. Ok? Agora o verso número 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Fica tranquilo. Você vai olhar para trás, não vai ver ninguém. Vai olhar para os lados, vão falar igual Jesus falou para aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei. Sumiu todo mundo. Ainda no verso de número 11, 12 e 13. Os versos número 11, 12 e 13. Os anjos do Senhor vão receber ordens do Senhor, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Olha quanta proteção. Eu contei aqui na reunião passada sobre livramento de anjos. Não me lembro se foi no domingo ou se foi na outra quinta, que eu falei sobre a proteção dos anjos a meu respeito e a respeito de tantas outras pessoas. Eu falei aqui sobre o meu tio que me mandou comprar um remédio. O nome do remédio, eu era garoto, eu me lembro até hoje. O nome do remédio era salicilato de bismuto composto. Aí, Fernando, essa é para você. Era problema de estômago que ele tinha. E quando eu senti alguém me puxando e tal, eu contei a história para vocês. Mas na década de 80, eu capotei com um carro que estourou o pneu dianteiro. E o carro capotou e muito mesmo. Ele deu o primeiro voo no ar, primeiro tombo. Bateu de lado, bateu outro lado. Para vocês terem uma ideia, ele quando terminou de rolar e de bater, ele não tinha arranhado o teto, porque ele só batia de lado e rodava, batia e rodava, batia e rodava. Pronto. E eu fiquei muito tranquilo, porque eu estava vindo de um culto, era 1h da manhã, culto longe, uma cidade longe, na roça. E eu só pensava assim, ainda bem que eu estou salvo, daqui a pouco eu vou encontrar com Jesus. Era só o que eu pensava. Não senti dor, não senti medo, não senti nada, só isso. Sabe como foi que eu acordei? Eu acordei no alto de um morro, olha bem, no alto de uma ladeira, o carro lá embaixo, no meio do asfalto, eram 2h30 da manhã mais ou menos. Eu saí lá da cidade, era 1h da manhã, e
o carro estava lá e eu sentado no alto do morro, olhando aquilo. Aí levantei, fui até o carro. Quando eu cheguei no carro, o carro estava todo aceso, a chave na ignição, todos os faróis acesos, não estava funcionando, estava sem funcionar, só tudo aceso. E eu fui verificar por onde eu tinha saído. Sabe por onde eu saí? Por lugar nenhum. Porque todos os vidros estavam intactos, nem arranhou nenhum vidro. E eu estava lá atrás, no alto, olhando aquela cena, e o carro todo trancado. Tudo trancado, que eu andava, era muito frio, o carro estava todo trancado mesmo. Não tinha janela aberta, não tinha nada. Bom, como é que eu fui parar lá em cima? Como? Não sei. Alguém vai dizer assim, o senhor saiu do carro, bateu a porta e foi andando lá para cima do morro. Irmãos, eu não sei como. Eu poderia contar N situações sobre minha vida, sobre a vida de outras pessoas. Mas eu creio que Deus determina proteção angelical, não em todos os casos, mas para livrar os seus filhos. Eu creio nisso. Isso chama-se proteção física divina. Proteção física divina. Muitas vezes, eu já vi muita gente ser protegida por anjos. Eu estava dentro de um ônibus, entraram vários assaltantes, uns 3 ou 4, não sei. Eu achei que eram uns 4. O ônibus estava cheio de gente. Do meu lado tinha uma senhora e passageiro em todos os lugares. Eles entraram e um deles com arma veio de trás, pegando tudo de todo mundo. Quando ele chegou na minha cadeira, no meu banco, ele olhou através de mim e disse para a mulher, passa aí o seu relógio, sua carteira. A mulher passou, ele nem me olhou, nem olhou para mim. Assaltou o outro, todo mundo. Quando eles saíram, um passageiro disse que eu estava junto com eles. Aí esse cara está junto com eles, que não fizeram nada com ele. Aí eu preguei o evangelho para ele, eu disse, não, Deus cegou a vista desse bandido, agora por que não cegou sobre você já é um problema seu com Deus, Deus com você. Agora comigo eu tenho certeza que Deus não deixou esse homem me ver. Não foi uma nem duas vezes. Eu creio nisso. Agora, como é que isso se processa na nossa vida? Você vai ver daqui a pouco. Continua acompanhando. Proteção e segurança física. Mas também proteção e segurança, que eu acho muito importante, psicológica. Eu hoje estava ouvindo aqui um especialista dizendo que uma das profissões que mais vão ser alavancadas depois disso no mundo será a profissão de psicanalista e psicólogo. E de psiquiatra também, né? Psicólogos e psicanalistas e de psiquiatras. Disse que o que tem de gente que está surtando por causa disso é uma coisa absurda. Olha o que diz o verso 5. É assim, não te assustarás do terror noturno. Aí quando eu li isso aqui, eu lembrei daquelas cantigas de antigamente que as mães cantavam para a gente dormir. Só Jesus na causa. A mãe cantava assim, boi, boi, e botava aquela voz gutural, né? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Gente, eu pegava o que tinha de pano, jogava na cara, me cobria todo apavorado. E ao invés de eu dormir em paz, eu passava uma noite horrível. Até eu capotar de sono. E outra, e também no telhado. Como é que é? Do telhado?
era da Cuca, sei lá. Tinha também um do telhado lá, que dizia que era para levar a criança. Olha, se você não dormir, a Cuca vai vir aqui, vai tirar, tá lá no telhado. Ai, gente, que coisa horrível, que terror. Que terror. O meu irmão falecido, o Monclar, o meu pai, lá na ignorância dele, ignorância que eu digo de falta de cultura, disse que queria fazer dele um homem macho. E aí mandou ele entrar numa casa abandonada. Só que combinou com alguém para dar um grito lá e dar um susto nele. E o meu irmão não queria ir de jeito nenhum, não queria. Meu pai obrigou, para você ser homem, macho, tem que entrar naquela casa lá. Vai lá. Ele foi. Quando ele chegou lá, desculpa a expressão que eu vou usar, um abestado, deu um grito fingindo que era um fantasma. Olha, o meu irmão desmaiou. Aí não aguentou, coitado. O susto foi tão grande. Vocês sabem que o meu irmão, ele durante a vida toda, ele demonstrou que tinha algum problema psicológico. Ele tinha. Toda a minha família sabe disso. E o terror, um outro especialista estava dizendo aqui, que muito pior do que a enfermidade é a fama da enfermidade. O Covid mata, você vai ficar entubado. Se você espirrar, se você tiver uma febre. Hoje uma pessoa chegou e disse assim, pastor, olha, eu estou preocupado para danar, porque eu estou espirrando a beça. Falei, mas deixa isso para lá, está espirrando, deve ser poeira, deve ser... Mas o terror, a pessoa fica aterrorizada. Qualquer coisa, não, terror, vai. E as mulheres estão acabando com os maridos. O marido chega em casa, vai tomar banho, tira a roupa. Só falta mandar a gente ficar nudo lá de fora. Isso está acontecendo em todo lugar. Muitos colegas meus estão falando, rapaz, eu não aguento mais. É um terror danado. Irmãos, o terror é infundido por Satanás na nossa mente. A gente dá um espirro, já acha que está com uma pneumonia. A gente sente uma dor do lado, já acha que é um câncer. A gente sente uma dorzinha no estômago, já não, isso aí vai ser um drama. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Essa Covid ainda vai tirar a vida de muita gente? Provavelmente. Já tirou a vida de milhares? Sim. Servos de Deus já tiveram que passar por momentos difíceis e até ir a óbito? Sim. Ainda há de acontecer? Creio que sim. Mas terror? Apavoramento? Quantas foram as vezes que eu fui deitar? Não foi uma nem duas vezes. Depois eu me livrei disso para a glória de Deus. Quantas vezes eu fui me deitar aterrorizado, com conta para pagar, com uma enfermidade, com uma palavra de um médico. Assim nós temos uma tia, consideramos nossa tia, né? A Dorvina, a sogra do diácono Sérgio Cardoso. Antes de fazer 20 anos, ela tinha, sei lá, 15. Ela teve uma enfermidade e o médico disse para ela, essa menina não passa dos 20 anos. Ela entrou em pânico. Ficou esperando o dia de morrer. Os 20 anos vieram. Vieram os 30, os 40, 50, 60, 70, 80. Eu nem me lembro mais quantos anos ela tem. Deve estar já com uns 85 por aí. Até hoje a Cuca não pegou ela. Então, meus irmãos, esse terror que o inimigo gosta de colocar na nossa mente, a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra disso. Nós temos que descansar, ficar tranquilos. Nada vai acontecer conosco sem que Deus permita. E sempre será uma permissão sábia. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Livramento físico, proteção física, segurança também psicológica. E o verso 15 fala disso, fala da angústia. Quer ver? Pega o verso 15 do Salmo que nós estamos lendo. Ele, o meu servo, me invocará e eu lhe responderei.
na sua angústia eu estarei com ele. Promessa do Senhor. Então, na hora que o terror vier, a angústia vier, o medo, lembre-se que Deus está com você. Lembre-se que o Senhor está pronto a livrar do laço passarinheiro, da peste perniciosa, de tudo isso. Ainda tem aqui mais duas coisas que eu quero falar sobre promessa. No verso 16, tem uma promessa maravilhosa. Uma vez eu falei lá na igreja que eu ia viver até os, 90 e poucos anos. Aí a Rosângela falou assim, é ruim, estava lá atrás, eu escutei, é ruim, comendo doce do jeito que o senhor come, não vai resistir não. Eu achei foi graça daquilo e continuo dizendo, eu vou para frente, hein? Vocês me aguardem, corram atrás de mim que eu vou longe. Estou falando para vocês. O verso 16 diz assim, saciá-lo-ei com longevidade. Então a longevidade, irmãos, é uma promessa de Deus para a nossa vida. É promessa de Deus. Longevidade. Você vai falar assim, mas e quem morre novo? Quem morre criança? Vamos conversar sobre isso mais à frente um pouquinho. Mas ele ainda fala que não apenas com longevidade, mas mostrará a salvação. A palavra salvação aqui não apenas no contexto espiritual, contexto de salvar a alma, o espírito, mas salvar a pessoa. Agora, vocês lembram do tema da mensagem? Do Salmo 91? Olha bem. O que promete e exige o Salmo 91? Falta o que ele exige. Então vamos lá. Ele promete livrar do laço do passarinheiro, livrar da peste perniciosa, dar proteção e segurança física, dar proteção e segurança psicológica, promete livrar da angústia, promete mais aqui à frente, promete saciar com longevidade e mostrar a salvação. Mas, sempre tem um mas. Porém, o que é que o Salmo exige? Primeiro, o Salmo declara que vai avaliar os reivindicadores de promessas. Então, todas essas promessas você pode reivindicar e alcançar. Tudo isso. Tudo que nós falamos aqui. Pode reivindicar que Deus é fiel. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, é certo que fará. Então pode reivindicar tudo isso aqui, que Deus vai cumprir a sua parte no trato. Mas, porém, contudo, todavia, o Senhor, antes de cumprir essas promessas, ele avalia a nossa vida. Ou vocês acham que Deus é menino para ser enganado e ser levado na conversa? Não é não. E ele avalia, ele começa a avaliar. Bom, agora que todas essas promessas foram feitas, vocês podem tomar posse de tudo isso. Eu não minto. Tudo isso que eu prometi, eu cumpro na vida de vocês. Envio anjos para proteger, dou longevidade, protejo do dardo noturno, da peste, de tudo, da Covid, protejo de tudo. Mas eu quero fazer umas perguntas para vocês. Verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A pergunta: você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Nós temos a mania de olhar as coisas e avaliar as coisas apenas por aquilo que nos interessa. Olha que maravilha, vou deixar esse salmo aqui que ele vai funcionar na minha vida.
Vou botar um filactério ou um tefilim na testa ou aqui no pulso. E Deus prometeu, ele não é homem para mentir, ele vai cumprir a promessa. Só que ele diz que vai cumprir essa promessa na vida daquele que habita no seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Se nós estivermos nesta linha, descansando à sombra do Onipotente, Ele vai cumprir tudo isso na nossa vida. Pode ficar tranquilo. Mas essa avaliação a gente não faz. O Salmo tem uma série de promessas, são 8 promessas que o Salmo tem, são 8. Todas estas promessas são fiéis e verdadeiras, mas o Salmo tem 8 reivindicações, tem 8 quesitos, tem 8 exigências para que as 8 promessas se cumpram em nossa vida. Já dei aqui as 2 primeiras. Estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. E habitar, meu irmão, significa todo dia morar. Não adianta habitar no esconderijo do Altíssimo, ou melhor, procurar o esconderijo do Altíssimo uma vez ou duas. Tem que habitar lá, morar lá, e deixar o Espírito Santo fazer morada em nós também. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos descansando à sombra do Onipotente, tão certos pela vida que temos diante dele, de que ele é poderoso para nos guardar e nos salvar. Estamos tão certos disso que nós descansamos. E quando nós não descansamos, nós o ofendemos. Por quê? O descanso pressupõe certeza de que ele é poderoso, certeza de que ele é criador, certeza de que ele é amoroso, certeza de que ele é longânimo, certeza de que ele é misericordioso, certeza de que ele tem cuidado de nós. Tudo isso. Aí eu descanso. Nós temos várias historinhas sobre isso, identificando isso. O garoto que estava no navio, o navio batendo para lá e para cá, todo mundo apavorado, e o menino tranquilo, quando alguém perguntou: menino, você não está apavorado? Ele disse: eu não. Por quê? Porque o capitão é meu pai. Ele sabia que o pai era experiente, já tinha passado por aquilo muitas vezes, ele já tinha feito outras viagens com o pai, talvez. Ele sabia. E você? Eu? Sabemos o que e quem realmente o nosso Deus é? E o seu poder? Porque se nós sabemos, nós descansamos. E se nós descansamos, nós o honramos. E ele se agrada. E ele diz: esse servo merece as promessas que eu tenho feito para ele. Ele confia em mim. Ele descansa em mim. Porque eu sou o onipotente. É o que está escrito aqui. Descansa à sombra do onipotente. Sabe o que é onipotente, né? É aquele que tem todo o poder. Ninguém mais tem poder. Só ele. Então descansa. Aí a promessa chega. As promessas chegam. Mas vamos à frente. O verso de número 2 ainda diz assim: Deus meu em quem confio. Confio plenamente. Estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, estamos descansando à sombra do Onipotente, temos o Senhor como nosso refúgio e baluarte, realmente confiamos em Deus, então podemos reivindicar ou aguardar ou confiar que essas promessas todas que nós lemos chegarão a nós. Veja que não é um mero sortilégio, aliás, não é um mero filactério, não é um patuá, não é um tefilim que vai livrar a gente. Não vai mesmo.
essa crença dos judeus não é uma crença correta. Se usar alguma coisa no corpo livrasse a gente, onde estaria o poder de Deus, sua graça, sua misericórdia? É Ele quem cuida de nós. Não é uma caixinha de couro. Não é. Essa interpretação dos judeus não está correta. Biblicamente não está correta. Aquilo que Moisés falou, né, não era para que se transformasse num patuá. Nada disso. Era para ser guardado na mente e no coração. Era para ser ensinado pelos pais, pelos sacerdotes, pelos rabinos. No verso de número 9, diz assim, verso número 9. Pois disseste, depois de várias promessas, o verso 9 assim, pois disseste. Quem disseste? O servo. E esse disseste aqui, eu vou explicar para vocês o que significa. E disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Essa palavra aqui, disseste, o conceito dela na língua hebraica, que é o mesmo conceito da língua grega, mesmo conceito, é expressar com a voz uma realidade vivida pela mente, pelo coração e pela expressão de vida. Caso contrário, meus irmãos, seria muito fácil só dizer, Senhor, eu te digo isso. Pronto. Não é assim. Disseste aqui viveste, vives, expressas de maneira correta aquilo que eu tenho ensinado. Tens falado com a vida, com a boca, com o coração, com a alma. Aquilo que sabes que pode te dar vida. É isso que significa a palavra disseste. Há muita gente que utiliza expressões como se fossem frases mágicas, né? Eu me lembro que nós tínhamos uma amiga nossa, uma senhora chamada Dona Aerotildes. Olha o nome da senhora. Era da Assembleia de Deus. Aerotildes, nome da mulher. E ela era boleira. E eu ia muito na casa dela. Eu era muito prestativo. Mas por trás da minha maneira de ser, eu tinha lá meus interesses também. Interesses nobres. Como, por exemplo, comer o glacê do bolo. Ela fazia aquele glacê antigo com limão, açúcar, limão e tal. E ela fazia o bolo e ficava aqueles restos com glacê, que tudo ela cortava, arrumava. Ronaldo, você quer comer? Pode comer à vontade. E eu comia e tal. Mas eu ficava lá vendo. E muitas vezes eu ouvia ela usando a seguinte expressão: o sangue de Jesus tem poder. Ela estava fazendo o bolo, o dedo escapava, furava lá o bolo, ela gritava: o sangue de Jesus tem poder. Caía uma faca, caía um troço, o sangue de Jesus tem poder. Tudo ela falava: o sangue de Jesus tem poder. Era um mantra. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E uma vez nós fomos no morro, mamãe me levou, era pequenininho. Chegamos naquele morro, vieram uns cachorros para cima da gente e ela saiu gritando para Senhor, fecha a boca do leão, fecha a boca do leão. Quanto mais ela gritava, mais o cachorro avançava. Não é uma expressão que vai livrar. A expressão pode livrar você, se ela for resultante de uma fé legítima, acompanhada de uma expressão que seja coerente com a situação que está vivendo. Não tem problema. Mas dizer palavras na pressuposição de que as simples palavras vão resolver o problema, isso não existe. Assim como também dizer, né, algumas palavras, algumas frases, até sem pensar. Um dos filhos do presbítero Jorge, um dia, Jorge mandou ele orar, eu não vou dizer quem foi não, é que ele está me ouvindo aí. Aí o presbítero Jorge mandou ele orar, aí ele orou: Senhor, abençoa nossos pecados. E aí o Jorge, quem conheceu o Jorge sabe,
Jorge deu-lhe um tapa na orelha dele. Você tá maluco, garoto? Ah, não, é porque a gente está tão acostumado. Abençoa, né? Aí pediu para abençoar os pecados. Esse é o risco que nós corremos. Agora, essa expressão aqui não significa isso. Tá aqui, ó. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Não é para você sair por aí gritando, falando, ah, né? Não mexe comigo não, porque o Senhor é meu refúgio. O Senhor é meu refúgio. Nada disso não, meu irmão. Tenha uma vida santa, tenha uma vida séria diante de Deus, cumprindo a palavra de Deus, buscando santidade, buscando agir e viver de maneira mais nobre possível. Você estará dizendo a Deus, aos anjos, às potestades, aos homens, estará dizendo a Ele com a sua vida, com sua atitude espiritual, física, eclesiástica, você estará dizendo em alto e bom som, o Senhor é o meu refúgio. Não foi preciso aquele homem, o Eliseu, falar para aquele casal que ele era um santo homem de Deus. A mulher chamou o marido e disse assim, querido, eu tenho observado, ela não disse eu tenho ouvido ele dizer, eu tenho observado que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ele pode reivindicar, ele estava dizendo com a própria vida. Agora, será que nós temos sido protegidos assim porque temos vivido uma vida que proclama o Senhor? O verso de número 9, não, mas agora vamos, tem mais aqui. Deixa eu ver. A morada do Altíssimo tem sido a sua morada? Ainda no verso 9. O verso número 14. Você tem se apegado ao Senhor com amor? Olha o que diz o verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo. Às vezes nós queremos as bênçãos, queremos as promessas cumprindo em nossa vida, mas não estamos dispostos a pagar um preço. Não queremos nos apegar ao nosso Deus com amor, mas queremos que Ele nos livre da peste perniciosa, do Covid, da doença e da necessidade, e queremos provisão e queremos tanta coisa. E Ele está ali para nos dar. O Salmo 91, ele é uma promessa maravilhosa. Só há um detalhe: o doador das bênçãos, o prometedor que é Deus, ele faz uma avaliação da nossa vida. E essa avaliação está aí. No verso 15, temos invocado o Senhor, olha o que diz o verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Ai, meus irmãos, não é tão fácil como as pessoas querem pensar, não. Não é tão fácil. As pessoas não querem invocar o nome de Deus, não querem cultuar o Senhor, não querem dedicar sua vida ao Senhor, não querem buscar santidade, não querem estar submissos à vontade do Senhor, não querem ler a palavra, não querem ir à igreja, não querem ser fiéis, não querem orar, não querem proclamar, não querem testemunhar, mas querem ser livres do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror nas trevas, da seta que voa de dia, de tudo isso. Quem não passar no crivo do Senhor não vai alcançar nada disso. Está se iludindo. Agora, se buscamos com sinceridade viver desta maneira, tentando cumprir aquilo que o Senhor nos exige no Salmo, Ele faz promessas às pessoas que vivem daquela maneira correta. Não é para o negligente, para o malandro, não é para essas pessoas, não. Não é para os infiéis, não é para aqueles que não buscam viver uma vida santa, não. Para esses, a maldição. A palavra diz, para esses o terror, para esses a doença, a enfermidade, para essas coisas ruins, para não falar que ao final de suas vidas ainda vai de restar o inferno para essas pessoas. É sério, irmãos. Nunca use o Salmo 91 como um tefilim, como um filactério, como um patuá, como uma fórmula mágica para se livrar das maldições.
use a sua vida diante de Deus. Observe que são 8 promessas e são 8 práticas corretas para vivenciar essas promessas maravilhosas. Achei até que não ia terminar, mas deu tempo, né? Então, terminamos essa palavra. Espero que cada um de nós agora retorne ao Salmo 91 com calma. Amanhã, muitos de nós não teremos atividades, outras que não seja dormir, cozinhar, lavar roupa, né? Aqueles que estão aposentados e tal, ou que, enfim, estão em quarentena. Pegue o Salmo 91, leia, avalie, faça como os crentes tiberianos. E assim Deus nos abençoe a todos. Amém, meus queridos? Nós vamos aguardar então que a irmã Norma vai colocar os pedidos de oração nos grupos da igreja, acrescentando aqui o irmão José Nazaré, que pede por seu irmão que mora lá em Brasília, teve um acidente, vai passar por uma cirurgia. O Diego, o irmão Diego, está pedindo pela Bruna, porque não está passando bem. Esperamos que Deus recupere a nossa irmã, viu? Deus abençoe. Se você estiver nos ouvindo, conte com nossas orações. E hoje é aniversário da Estherzinha, né? Não podemos esquecer. A Esther, a filha da Silvana e do Roberto. Então, depois que passar tudo isso aqui, a Estherzinha vai fazer um churrasco pra gente, né, Esther? E a gente vai aguardar. É brincadeira. O pastor tá brincando com você, tá? Deus te abençoe muito, Esther. Nós amamos muito você. Você tem sido uma serva de Deus que tem iluminado o nosso coração, tem dado alegria aos seus pais. Seus pais devem estar muito orgulhosos de ter uma filha como você. Que Deus te abençoe, viu? Agradecemos a presença aí do nosso irmão Gilmário, está lá em Brasília. Eu convidei o irmão Gilmário para participar conosco numa de nossas lives. Estamos acertando aqui o dia em que ele vai fazer o estudo para a gente. Gel, Deus o abençoe. Elza, a Elza Amaral está lá em Miguel Calmon. Que Deus te abençoe, Elza, viu? Nós vamos mais uma vez pedir aos irmãos que estejam atentos para no domingo, às 9h30 da manhã, participar da reunião. O presbítero Inácio vai passar o link para vocês copiarem. Tem que baixar, né, o Team Link para depois acessar aí na nossa reunião. E às 10h30 o presbítero Nesques está fazendo um estudo com os jovens e os adolescentes e todos que quiserem também participar ali. E às 19h30 o culto vespertino. Nós aguardamos os irmãos para essa oportunidade também, ok? Eu acredito que não temos mais nenhuma informação. Vamos encerrar a nossa reunião desta noite, orando ao Senhor, agradecendo a todos vocês que estão conosco aí, glorificando a Deus, cultuando, louvando. Que Deus os abençoe e que preserve a saúde e que lhes dê provisão em todas as coisas. A nossa igreja é uma igreja muito amada e eu tenho agradecido muito a Deus fazer parte desta comunidade que tem nos abençoado tanto. Que o Senhor os abençoe ricamente. Amém? E amanhã estaremos disponibilizando, ou hoje ainda, essa live no YouTube, né? Então, muitos irmãos estão replicando isso para amigos, vizinhos, parentes, e nós temos alcançado um número muito grande de pessoas, não sei quantas mil pessoas, mas eu tenho calculado em torno de umas 10.000 por aí, mais ou menos, ok? Deus tem nos abençoado. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, queremos agradecer-te pelos momentos passados, debruçados sobre a tua palavra. Queremos agradecer-te, ó Deus,
porque sabemos que o Senhor tem olhado com um olhar de misericórdia para cada um dos teus filhos. Queremos agradecer-te, ó Deus, pelo livramento e a provisão que tu tens ministrado aos teus filhos, não só na nossa igreja, mas todos os lugares onde os fiéis estão curvados diante do teu trono, clamando por tua bênção. Tão somente te rogamos que com a ação do teu Espírito Santo nos ensines, ó Deus, a não apenas ficar aguardando tuas promessas, mas que teu Espírito nos ensine a vivenciar as coisas que trazem estas bênçãos para as nossas vidas. Estas 8 exigências que o Senhor faz, esses alertas que o Senhor faz neste salmo, para que moremos em tua morada, confiemos no Senhor, para que estejamos nos protegendo debaixo de tuas asas, tenhamos intimidade contigo. Enfim, ó Deus, que confiemos em teu poder e aguardemos com fé a operação maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Pai, rogo-te que guardes a cada um dos teus filhos, dando a cada um uma noite tranquila, uma noite de paz, de restauração física, emocional, rogando-te mais uma vez pelos pedidos que fizemos aqui. Permita, Senhor, que todas essas pessoas que nós citamos, que estão enfermas, possam ter uma noite tranquila, uma noite de descanso, e que o Senhor esteja agindo em suas vidas para a tua honra e glória, para a nossa alegria e nossa edificação. É a oração que nós te fazemos, agradecidos e confiados no teu poder e na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos... Deixa eu só pegar aqui uma informação. A Rosemary, a irmã de Rogéria, está nos assistindo, acho que em Minas, né? Está lá em Minas, na fazenda do Marco Roberto, lá no Pimenta. Então, Deus abençoe, querida. Nós não estamos esquecendo de orar pela Eva, irmã da Rosa. Não estamos esquecendo de orar por Dona Rosa, lá vizinha da ID. Nós temos orado e conclamamos os irmãos que continuem orando por estas pessoas também, ok? Irmãos, recebamos a bênção nesse instante, crendo que o Senhor está nos guardando e há de nos dar dias maravilhosos à frente de tudo isso. E vamos aprender o que Ele quer nos ensinar com essa situação. Recebei a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite e Deus assim nos abençoe. Amém.